Lembra que eu falei que esse controle da embreagem ele pode ser executado de duas formas diferentes? Sem aceleração ou com aceleração? Qual é a diferença na prática disso? Obviamente, além do acelerador. É o seguinte, vou usar a minha realidade como um exemplo para você aplicado. Na minha casa, quando eu vou estacionar o carro na garagem, do asfalto para a garagem, eu tenho um desnível enorme, muito grande. Ou seja, e eu tenho que colocar o carro de ré, porque cabe só o carro, então tem que pôr ele de ré, é mais fácil para sair depois que ele já está de frente para sair. Então, como eu coloco ele de ré e o desnível é muito grande, o desnível é tão grande que se eu for numa velocidade razoável, a frente do carro bate na calçada a hora que a frente vai subir em cima da calçada, bate na rua. Ou seja, o carro, ao mesmo tempo que ele precisa fazer muita força, essa muita força tem que ser muito bem controlada. Porque se eu não... Como que eu falo muita força? Estou dizendo que eu tenho que usar o acelerador naquela situação. Porque se eu não usar o acelerador para aquela situação onde o carro precisa de muita força, porque é a subida, só com a embreagem, duas coisas poderiam acontecer. O carro estaria muito mais perto, muito mais fácil de morrer, pela falta de força que o acelerador vai proporcionar para aquela situação. E se eu fosse depender só da embreagem, eu estaria judiando mais ainda do carro. Porque o que acontece? A injeção eletrônica do carro vai sempre tentar fazer o giro ficar ali no número 1, 1000 rotações por minuto. Se isso é complicado, eu posso descomplicar em um outro vídeo. Mas ele sempre vai tentar ficar a 1000. Quando você solta o ponto da embreagem e o carro diminui um pouquinho a rotação, o ponteiro diminui, a injeção eletrônica faz essa leitura e ele injeta um pouquinho de combustível a mais para tentar fazer aquela correção e fazer ele ficar no 1000 ali de novo. Então, se você for trabalhar só com a embreagem, é possível? É, mas você vai ter que dar um ponto perigoso. Você vai soltar, você vai ver que não é o suficiente. Você solta mais um pouquinho do ponto perigoso, aí o giro cai, a injeção eletrônica vai lá, faz a leitura, injeta um pouco mais de combustível. Você faz com que o sistema faça o seu trabalho de pisar no acelerador. E você vai repetindo o processo, solta mais um pouquinho da embreagem, aí vê se vai, solta o freio. Quando você soltou a embreagem, o carro viu que... O sistema viu que a rotação diminuiu, ele vai lá automaticamente, injeta um pouquinho de combustível para tentar corrigir. Então o carro vai acelerando aos poucos, sozinho, automático, conforme você vai soltando a embreagem, e ele vai tentando morrer. Quando ele tenta morrer, ele tenta corrigir. Só que essa correção só é possível se for em pequena escala. Se soltar tudo a embreagem, não vai acelerar ao ponto de não morrer, porque vai morrer de qualquer jeito, entende? Então, eu não judio demais do carro usando só a embreagem nesse caso. Nessa situação, o que eu faço? Aplico o mesmo princípio do controle da embreagem que a gente viu aqui nesse exercício com a aceleração. Então, por exemplo, eu vou manter o giro do carro aqui entre 2 e 3 mil giros e vou aplicar o mesmo conceito. Então, por exemplo, pisei no freio, soltei o freio de mão, pisei na embreagem, coloquei a primeira marcha, vou dar o ponto da embreagem primeiro para mim poder soltar o freio e o carro não ir para trás, né? Então eu dou o ponto da embreagem aqui primeiro, ó, pronto. Agora o motor está fazendo força para não deixar o carro ir para trás. Vamos ver se funciona. Ó, já está indo para frente, tá? Vou acelerar, tô acelerando. E aplico o mesmo princípio, ó, com o acelerador, faço ele andar 1 por hora, só que acelerando, aplicando o mesmo princípio. Vou fazer ele ficar parado. Tá parado, tô acelerando. Vou fazer ele andar, vou soltar um pouquinho. Isso pode ser feito de frente, isso pode ser feito de ré. No caso, na minha situação, eu faço isso de ré todos os dias que eu tenho que colocar o carro na garagem. Ô Maico, mas isso não é perigoso, Maico? Acelerar e soltar a embreagem?
É perigoso se você soltar toda a embreagem, ou se você se assustar e tirar o pé da embreagem. Aí o que você está fazendo? Como o carro é mecânico, ele não tem inteligência, ele não vai entender assim, ó. Ah, essa pessoa soltou a embreagem de uma vez porque ela assustou. Eu não vou entregar a força do motor para a roda. Não vou, né? Porque ela assustou, tadinho. Tadinho dele. O carro não tem essa inteligência, é mecânico. Se você soltar a embreagem, você vai entregar a força do carro, força do motor para a roda. Então, se você entende o princípio da embreagem, controla a embreagem, sabe controlar a embreagem, não tem problema algum utilizar o acelerador. O acelerador e a embreagem é como se fosse remédio quando a gente está doente. É bom tomar remédio? A palavra é depende, né? Se você estiver precisando, você toma. Agora, se você tomar, por exemplo, uma cartela de uma vez, é bom? Não, você vai morrer. A mesma coisa, você soltar a embreagem aqui de uma vez, no momento que você precisa só de um pouquinho da embreagem, você está entregando toda a força do motor para a roda. Então, o que eu aconselho? Controle a embreagem primeiramente em situações que você tenha uma boa margem para poder errar. Não que você vai errar, mas tipo, dê essa margem, uma rua, né? Faz aqui o exercício. Aqui de repente, se eu fizer um erro, soltei a embreagem mais do que eu devo. Beleza, ele vai ganhar um pouquinho de velocidade. Soltei tudo já, ó. O carro já tá com velocidade suficiente. Mas não vou bater na parede. Não é igual colocar o carro na garagem, entendeu? Se errar, soltar mais no momento que não é para soltar. Eu tenho a garagem estreita, subida, tenho que pôr de ré e tem um carro lá atrás, um outro carro. Então, se eu não tivesse controle da embreagem, eu subo de uma vez e bato no carro de trás. Entende? Então o princípio é esse. Você pode... Quando que eu uso a aceleração? Em situações que requerem um exagero de força. Então quer dizer que eu vou dar aceleração, ele vai ficar muito forte? Não é que ele vai ficar muito forte. A força que ele vai ter vai depender da embreagem que você vai trabalhar. A aceleração é só o suporte para que ele não morra caso você precise soltar um pouquinho mais a embreagem, para ele ter mais força. Caso você fizesse aquilo sem a aceleração, provavelmente ele iria morrer. Então, a aceleração em situações mais exageradas, situações corriqueiras, normal, pequenos desníveis, você nem precisa do acelerador. Você pode fazer somente o controle da embreagem, mas por favor, não faça controle de embreagem usando o freio. Quando a pessoa solta a embreagem e pisa no freio, você tá pondo duas forças contrárias para brigar. Você tá pondo o motor que quer que o carro anda, brigando para fazer força para ele andar, e o freio fazendo o carro frear. Então o carro, sabe, parte dele quer ir, parte dele quer ficar. Então você começa a desgastar tudo, judiar do carro, o carro desgasta a embreagem, o carro morre, ele tá dando sinais para você, tá trepidando demais porque você tá fazendo errado. Então se você tem medo, Mike, eu uso freio porque eu tenho medo. Tem medo? Faz assim, ó. Ao invés de você pisar no freio, pisa na embreagem. Pisa, mas pisa no pedal certo, não pisa no pedal errado. Se você tá com medo é porque ele tá indo forte demais. Se ele tá indo forte demais, não é no freio. Você tem que tirar a força do motor, pisar na embreagem. Aí o negócio vai funcionar, entende? Saca que na embreagem é onde você controla a força do carro. A única situação que você tem que usar o freio para controlar a velocidade do carro é numa descida. Imagina que eu tô aqui na descida, ó. Imagina não, eu tô numa subida, a bunda do carro tá lá para baixo. Imagina que eu queira dar ré. Eu não precisaria colocar a ré aqui, dar o ponto da embreagem e vir, ó. Tô com o carro no ponto morto, soltei o freio de mão, tô pisando no freio, vou soltar o freio de levinho, ó. Não tô usando o motor, não tô usando. É só a própria gravidade do carro. Aqui sim. Imagina que eu tivesse parado aqui, eu tivesse com a ré engatada. Tô com a ré engatada agora. Preciso soltar a embreagem para fazer o motor fazer força para ir para trás? Não, mantém com a embreagem pressionada, ó, e vem soltando só o freio. Tal,
Aí você controla usando o freio, mas não estou usando força do motor, não estou usando a embreagem. Você não põe forças opostas para brigar entre si. Ou você quer que o carro vá para frente, ou você não quer que o carro anda. Ou você controla a embreagem, ou você freia. Freio. Então toda vez que eu for controlar a embreagem, eu nunca mais vou usar o freio. Você só vai usar o freio na hora que você for parar o carro, né? Fez o controle, tudo bonitinho. Agora eu vou parar o carro, mas piso só na embreagem? Não, aí você quer parar. Você pisa na embreagem, usa o freio para parar o carro. Lembra que o freio foi feito para parar o carro, não para controlar enquanto você está fazendo força com a embreagem do carro para o carro ir para frente. Muita gente reprova em exame prático por causa disso. E pior, tem profissional que ensina exatamente isso que eu estou falando para você não fazer. Tem profissional que ensina você a soltar demais a embreagem, profissional, né? Ensina a soltar demais a embreagem e controlar no freio. Ó, não tira o pé do freio, hein? Pé no freio, fica freando, freia mais, o carro morre. Blá, blá. Freou muito, né? Não é freou muito. A embreagem tá solta demais e tá usando freio onde não deveria. Beleza?